Fala, people! Tudo bem? Mais um podcast O Mercado, hoje com duas visitas ilustres, multimilionários, herdeiros aqui do Grupo Servopa. Não, tô brincando. É o Flávio Luiz Alberto, Flávio gestor, Luiz Alberto supervisor do Grupo Servopa. Muito papo bom, vamos desmistificar esse assunto que muita gente gosta, tem muita gente que não gosta. Na época que eu trabalhava no banco, tinha gente que quase me jogava pela janela quando falava em consórcio, mas muita gente acaba fazendo bastante dinheiro e é um ponto de entrada aí para as pessoas. Hoje com o Fernando Leal no bate-papo, muito papo bom. Obrigado, Fernando. Nada. Fala, pessoal, tudo bem? Flavinho, obrigado pela visita. Opa. Luiz, obrigado. Tamo junto. Boa tarde a todos e obrigado, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse bate-papo gostoso que vai ser sobre consórcio. Legal, benção demais. Primeiro, quero saber como que vocês caíram de paraquedas no consórcio, né? Tu não tem uma história, às vezes é interessante ou não. Eu conheço muita gente que falou assim, eu vou vender consórcio, virou um puta vendedor de consórcio. Tem outros que, nunca vou querer ser um vendedor de consórciozinho. O cara ficou multimilionário e é um baita produto, né? Tanto para quem comercializa, para quem faz disso um negócio, um business, mas também para quem acaba comprando, né? Então, eu queria entender aí primeiro como que vocês chegaram, qual que foi a carreira. Flavinho, depois Luiz Alberto, conte um pouquinho pra gente. Começa eu, mais novo, ou o Luiz, que tem de consórcio da minha idade? Não, vai você. Então vamos lá. É você, Flávio, mais novo. Então, minha carreira no consórcio começou há 15 anos atrás, mais ou menos aí. Na Servopa já ou não? Um tempinho, né, Paulo? Não, comecei numa outra administradora, né? Foi minha escola, né? Foi muito bom, sou muito grato por isso, inclusive. Legal. Foi na Rodobens, uma grande administradora também, né? Uhum. É uma das mais velhas também, acho. É, uma das pioneiras, né? Bem antiga. A Servopa, desde 1966, né? A gente vai falar sobre isso também, mas somos pioneiros no mercado aí, duas grandes administradoras, né? E então tô 15 anos aí nessa brincadeira boa e séria e rentável e que gera muitas oportunidades aí para as pessoas, né? Vim do mercado bancário, trabalhei bem pouco tempo em banco, 2 anos, né? Qual banco? Então, não era varejo, né? Trabalhei com consignado. Foi no Paranabanco. Aquela época de faculdade, né? Você tá na faculdade, você quer fazer o quê? Pro banco. E aí, na época... Mas é bom, né, cara? Foi bom, é bom. Foi bom. Foi uma boa oportunidade. Criou uma experiência. Criou uma boa experiência e me levou pro consórcio, né? Incrível que pareça, o Paranabanco era um parceiro de consórcio naquela ocasião, né? Então, até me empurrou um pouquinho pro consórcio. Apesar de ter sido um grande amigo meu, né? Que me trouxe, me convidou a participar do negócio, né? Paulo Coelho, o Luiz conhece. O Luiz conhece todo mundo, né? O Luiz conhece todo mundo. Né? Paulo Coelho. E não é o escritor, Paulo Coelho. Mas foi isso, né, pessoal? Estamos aí há 15 anos nessa jornada aí. Que ano que você entrou no Paranabanco? Paranabanco foi 2006. 2006. 2006. E na época o consórcio era bom, era bacana, tinha uma diferença para hoje, a taxa de administração era parecida, porque a taxa Selic em 2006, se não me engano, estava quase 24. Cara, consórcio é outra realidade hoje, né? Você mesmo? vende de outro jeito, é um outro patamar, né? Hoje nós atingimos, ainda que muito pequeno, né? Nós atingimos aí hoje próximo de 4% da população nacional é cliente de consórcio, né? Mas quantos por cento? 4% só. 4%. É pequeno, né? Muito pouco ainda. Temos um oceano azul ainda. Mas Muita é coisa. maior que investidor ainda, né? Investidor bateu quase 2 na bolsa, investidor em bolsa. Mas é bastante, eu até achei que era menos. Estamos batendo uns 4% aí. Difundido. Mas se comparar às vezes com poupança, né? É uma diferença bem grande, né? Bem grande. Exatamente. E tu, Luiz? Eu comecei no consórcio um pouquinho antes do Flávio, né? Em 86 eu comecei no consórcio. Eu tinha nascido. Tão mais velho. Eu tinha nascido nesse O ano. teu botox tá bom, né? Mais pelo que eu, ó. Quase essa idade. Eu comecei em 86, então eu caí literalmente de paraquedas, tá? Como que foi, cair consórcio. paraquedas? Como foi? Foi o seguinte, eu estava estudando na época para análise de sistemas e recebi um convite de uma empresa chamada CID Informática, que era uma indústria, da cidade industrial ali, que cuidava da parte de automação de caixa eletrônico para bancos e tudo mais.
E o sonho de todo mundo era ir para esse tipo de segmento, né? Vou desenvolver sistema, vou fazer isso, né? Uhum. E recebi um convite para entrar nessa empresa, e essa pessoa que me convidou pediu para que eu me desligasse da empresa que eu trabalhava. Aí eu me desliguei, fui lá, cheguei, tá aqui, vamos começar a trabalhar. Que bom, tá tudo certinho. Quando eu chego lá, eu falo, Luiz, a diretoria travou todas as contratações. Não tem como te contratar aqui para se informar. Eu falei, cara, mas foi você que me procurou, você pediu para eu sair da empresa e agora eu sou desempregado, como é que eu faço? Aí falou, não, faz o seguinte, vai lá na Marechal Deodoro, número 51, em cima do Digibank. Eu falei, mas o que é isso? Não, é uma empresa nossa, do nosso grupo. Eu já conversei com a diretoria, a gente vai te recolocar lá, você vai ficar lá, vai fazer um trabalho lá. Quando abrir a oportunidade aqui, você volta e está contratado, fica dentro do mesmo grupo. Só que é um outro CNPJ, beleza. Saí de lá, fui direto ver, né? Desempregado, vamos pegar a oportunidade Que vem, né? que veio. Quando você tinha? Quantos anos? Eu estava com 18 anos. 18 anos. Aí cheguei, fui falar com o pessoal, eles me contrataram. Ó, aqui é o Consórcio Nacional Sharp. Você vai trabalhar com a parte comercial de venda de produto eletrônico. Na época era TV, videocassete, aí filmadora. E você vai vender esses produtos através Tinha consórcio para filmadora. de consórcio de filmadora, videocassete e televisão. E eu já tive, hein? Você já teve? Ou de aparelho de som. É mesmo? É, lá em 97, 98. Eu não acredito. Opa, Sei, fui sei, cliente. sei, sei. Eu não Só que eu lembro tinha disso. 14 anos de idade, tá? Tô eu muito era novo jovem mesmo, ainda. então. Eu não lembro. Eu era jovem. Então eu comecei, daí eu entrei na empresa, comecei a entender do produto, Aham. comecei a participar do treinamento, do acompanhamento com os vendedores e comecei a gostar da área realmente. Uhum. Aí eu comecei a me dedicar mais e comecei a vender, comecei inicialmente como vendedor realmente. Mas você não tinha experiência com vendas? Com vendas, sim, só que não do produto porta a porta, nem produto externo, que é totalmente diferente, né? A venda de você dentro de uma loja e você sair a campo buscar o cliente, é totalmente diferente, muda bastante o mercado. Porém, abre o oceano, né? Você visita, quantas visitas, vai depender do teu esforço, do teu trabalho, né? Então, eu passei por todas as fases do consórcio. Então, daí do 86 peguei a Sharp, depois da Sharp daí me formei, saí, fui convidado para trabalhar na Autoplan, que era uma administradora de consórcio muito conceituada aqui em Curitiba. Mas desceu do grupo. Saí do, E não saí tinham do- te chamado para TI? Ou Não, chamaram e você não quis? Não, ir? eu não quis ir. Eu não quis ir Ah, te porque chamaram. o ganho de... A remuneração era muito melhor do que... Comparando, o que seria hoje? E na época era até outra moeda, né? Mas vamos supor assim que você Cruzado, ganharia, né? se você trouxesse na moeda, no hoje, que assim, seria você ser contratado por um salário de R$ 2.500 Certo. e você está ganhando 10,5. Nossa, diferença. Muito Então diferente. é muita diferença. Muita diferença. Então seria mais ou menos se trouxesse para os dias de hoje isso. Sim. Aí eu optei por quê? Área comercial. Daí entrou no sangue, meu amigo, consórcio é assim, entra no sangue e não sai mais. Uhum. Aí eu fui para outras empresas, fiz a minha parte de análise, trabalhei como analista, montei concessionária usando a parte do conhecimento que eu tinha, mas nas primeiras oportunidades voltava para o consórcio, que era ali que você vê que... E sempre daí acabei pegando a parte de gestão, né? Aí entrei numa outra administradora também, trabalhei na Autoplan durante 6 anos, depois da Autoplan fui para a minha parte de análise, daí trabalhei como analista. Quanto tempo você ficou na parte analista? Análise 4 anos. 4 anos. 4 anos. Depois eu já entrei no consórcio, na época na Araucária, no consórcio Araucária, que hoje BR Consórcio, É, né? consórcio. E trabalhei durante 20 anos Lá na Araucária. na Araucária. E na Servopa de 2019 para cá. Uhum. Pode atender? Quer atender? Tô estragando aqui o Não, podcast do amigo? Depois corta. Então, Vamos ter ao vivo é isso. Não, eu vou tirar o som, inclusive. essa parte, então, daí, na Servopa, tô de 2019 para cá. Uhum. Então, eu peguei todas as fases do consórcio, desde o consórcio sendo fiscalizado pela Receita Federal,
Depois, quando saiu da Receita Federal, foi para a mão do Banco Central. Tá? Peguei todas as fases do consórcio visto como páginas policiais e hoje nas páginas de economia. Mas desde quando você entrou, com 18 anos, você já pegou a parte do Banco Central na Quando eu Federal? entrei em 86, quem fazia a gestão era a Receita Federal. Você deveria fazer gestão. Fazia a gestão, não era o Banco Central. O Banco Central foi na década de 90 que o Banco Central acabou assumindo, né? E quando você entrou assim, como você disse, entrou vendendo aparelho eletroeletrônico e tal, e foi progredindo assim, vamos dizer assim, agora entrei para outra, já mudou, agora é carro, imóvel. Na realidade, é assim, eu comecei como eletroeletrônico Ele lá. vendeu máquina de escrever, cara. Tá mentindo? Não tinha? Lá, Aí, ó, Olivetti. É. Hamilton. Até a Facite. Era a calculadora, viu? É mais antiga. Essa não é. Eu não lembro esse poder, né? Essa era a calculadora que você somava para frente e diminuía para trás. Caraca. Tinha uma alavanca para você fazer os cálculos. Nossa, essa eu nunca nem vi. É igual mostrar a TV de tubo para as crianças hoje. O que é isso? É museu. Então, ou seja, eu participei de todo o avanço tecnológico, tá? Todo o avanço tecnológico. Então, a gente tem uma bagagem bacana. O Luiz falou da lei, né? Também, Fernando e Paulo. Vocês sabem de quando? Lembra da lei ou quando veio ou não? Quando veio a lei do consórcio. Ela é muito nova, né, cara? A gente pensa que é algo tão velho. Quando eu entrei no consórcio, foi o ano que veio a lei do consórcio, né? A 11.795 é de 2008, que veio para o Banco Central. Então, estamos aí ainda bem recente, né? Engatinhando. Nasci junto com a lei no sistema de consórcio aí. 15 anos. E tu acha que a lei foi preponderante para crescer, né? Fortaleceu esse muito, setor? né? Fortaleceu. Regulamentou, né? Dá mais segurança, né? Acho que muitas pessoas teve problema no passado com o consórcio. Sim. Até as administradoras hoje fica mais fiscalizada, né? Então, esse é o ponto que eu tenho a perguntar, porque assim, eu já vi pessoas falar que já caíram em golpes referente a consórcio, mas isso há muito tempo atrás, né? Hoje... Com certeza antes da lei. Não é Com certeza antes dessa lei. Tinha muito nessa época. Mas você vai lembrar disso? Você tinha perguntado um negócio, acho que daí eu mudei o assunto. Você lembra o que era, não? Não lembro. Não lembro. Então, mas mas teve um negócio. Eu senti muito no banco isso, que era o seguinte: tinha que perder o dinheiro na mudança do plano real. Não sei se você que estava no mercado, talvez você vai se lembrar. Eu era uma criança. E eu então, né? Quantos anos? 3? Não. Mas. Eu tava. nascendo. Eu tava guardado. Estava guardado. Mas o que ocorreu? A perda porque teve uma transição, né? Teve o RV, teve um período de transição. Você lembra o que ocorreu nessa época ou não? E construindo daí depois a base das que quebraram. Não sei se da dela era um consórcio, se não me engano, né? Sim, foi mais emblemático, administradora. Né? Uhum. Na realidade, houve bastante assim, o seguinte, se você for pegar a história do consórcio, então, justamente pela fiscalização de uma Receita Federal, que não tinha na época um efetivo 100% para a questão de atendimento até, né? E tinha muitas administradoras. Tinha administradoras que tinham uma portinha em cada cidade, basicamente abrindo, né? E a parte de até a parte do fundo comum dos valores que entravam para as administradoras ficava quase que a cargo da própria administradora. Qual o melhor investimento que faria, quer dizer, ou seja, não tinha uma regra 100%. Aí, na entrada do Banco Central, o Banco Central já veio com o mercado financeiro já definido, como ele já fiscalizava os bancos e tudo mais, ele já veio com uma outra pegada, né? Então já começou com as portarias do próprio Banco Central, já diminuir várias ou muitas administradoras fecharam só na mudança saindo da Receita Federal vindo para o Banco Central, né? A fiscalização mudou bastante, algumas administradoras acabaram fechando, né? E se mantiveram no mercado as que estavam dentro das regras do Banco Central. E dali para frente foi vindo até montar a lei. Só que essa lei, só para você ter ideia, em meados de 86, 87 já tinha ido um projeto de lei do consórcio. Só que daí caiu no Congresso, não tinha um cunho interessante, né?
Então ficou essa lei parada, enrolando, até que em 2008 para 2009 Isso aí. Entrou em vigor em 2009, entrou né? em vigor. Só Janeiro para de você ter uma ideia. 2009, Então, ou seja, fevereiro. em meados de 86 apresentaram uma lei, que já era lei para colocar realmente uma regra no sistema, né? Normatizado. Até para você ter uma proteção para o consorciado, para a administradora também, né? E para o grupo. Os três têm que estar protegidos, né? E ficava, às vezes, até era complicado antes da lei, de você, por exemplo, ir fazer uma defesa do grupo, que eu, como administradora, tenho que defender o grupo, tenho que defender o interesse dos grupos, né? E eu ia, às vezes, em algum tipo de audiência, numa reclamatória, alguma coisa assim, e ia da cabeça do juiz a interpretação dele. E não tinha quem falasse que não era diferente. A partir do momento que veio a lei, existe a regra. Como está dentro da regra, funcionou dentro da regra, opa, então está dando certo, não prejudicou, está tudo certo, vamos dar caminhamento. Então, melhorou muito, mas isso de 2009 para cá. E antes, só um parênteses, e antes disso, tinha muito administrador, né? Tinha muitas administradoras, tinha muito mais administradora. Nossa, diminuiu Até demais. banco tinha muito mais, né? Tinha muito mais. Diminuiu muito os administradores. Mas só da mudança da entrada do Banco Central. Muitos não sobreviveram, né? Algo em torno assim, de uns 30%, 40% das administradoras fecharam. Nossa. Era Isso muita, porque muita estavam coisa. alavancados? Será? Qual que é o maior motivo? Teve uma agora que quebrou, que foi aqui de Curitiba, né? Na verdade, não é que não Às que vezes é quebrou, que parecido não o aguentou, motivo. né? Não tinha lastro, Foi não liquidada, né? conseguiu, né? Não conseguiu, não tinha lastro para dar sequência na manutenção dos grupos e mais, né? E automaticamente o Banco Central chega e determina, ó, você não consegue mais operacionalizar, não consegue mais abrir grupo, não consegue fazer mais nada. A pessoa teve que baixar. Quem é prejudicado? Realmente ali, os consorciados acabam sendo prejudicados de imediato, né? Mas aí cai numa massa falida, que aí entra na parte jurídica toda para... E qual que é o risco que você acha hoje de quem adquire um consórcio? O cara comprou um consórcio que é 20 anos, né? Tem prazo maior, tem de 20... Maior que 20 anos? Hoje trabalhamos com 20 anos. Com 20 anos. 20 anos. Nós trabalhamos com 20. Se parar pra pensar, 20 anos é muito tempo no Brasil, né? Onde até o passado é incerto. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Em 20 anos, qual que é o risco que a pessoa enfrenta, talvez? Hoje, vocês conhecendo o mercado, estando dentro de uma grande empresa, hoje a Servalp, qual que é o ranking dela? Tá em qual ranking de independente? Quinto lugar independente. Quinto lugar, né? quinto maior lugar administrador independente de Independente. consórcio. Qual que é o risco que a pessoa enfrenta? Então, puxa, será que eu receber daqui 20 anos? Tô todos os meses ela lá, vai que ela é a última, né? Pode ser a última, né? Se Pode. não der Na lance, verdade, ou ficar no sorteio. não é só uma Pode ser. dúvida, mas é uma grande pergunta de muitas pessoas, acho que tem, tipo, de saber, tipo, mas eu vou ser a última pessoa a ser contemplada, eu tenho que esperar 20 anos para poder utilizar, entendeu? Então, o próprio assunto que a gente está abordando agora, né? Ele responde isso. O Banco Central hoje ele audita muito forte hoje uma administradora, né? Então, essa segurança hoje ela é muito tranquila, né? Todo mundo vai receber. Você pode ser o último, mas você vai receber. Você pode não, vai ter um último, Vai né? ter um último, Sempre tem. sempre tem um último. Tem o primeiro e tem o último. Mas todo mundo vai receber. Essa é uma garantia, né? Mas a garantia é que o Banco Central está acompanhando de perto e vendo se está alavancado, não tá, se está saudável o grupo ou não está isso. Isso, na realidade, o Banco Central, as auditorias que ele faz, ele fica muito em cima do grupo o seguinte: nenhum grupo de consórcio, nenhum grupo, ele pode passar um mês para o outro negativo. Que tem que ser enviado um documento para o Banco Central todos os meses, tá? Dizendo como que está a situação de cada grupo. Quanto que tinha de valores, quantos contemplados, quantos a contemplar. Então, e eu tenho que monitorar isso. Então, eu não consigo passar um mês um negativo. Se vier um negativo para o Banco Central já vai me pontuar. Por que está negativo? O que aconteceu? Você liberou algo que não devia, como que estão as garantias, daí ele vem e afunda, ele quer ver ponto a ponto de como que é, para ver como que está Aí a administradora talvez tenha que compor financeiramente. Até mesmo para abertura de um grupo hoje, a administradora tem que ter um lastro, né? Tem que ter o lastro, A senão não administradora abre tem que ter o grupo. lastro para abrir um grupo. Sem lastro não abre o grupo, né? Tem uma porcentagem mínima que tem Cara. coisa assim, ou não? Pelo que eu sei, é 10 milhões para abrir um administrador de consórcio.
É o mínimo. Assim. Na realidade, Pelo que eu eles sei. É que exigiam. tem Não sei laço, se é isso. é que tem laço por grupo também, né? Fora, Eu não sei fora- se você tem que ter uma contraparte. Eu vou criar um grupo X. Daí você tem que ter mais uma grande. Isso eu Cara, não sei. vou te ser bem Hoje, sincero, cara. Nesse administrador é 10 milhões. aspecto eu já ouvi de tudo. Não... Há alguns anos atrás, o pessoal comentava que tinha que ter o patrimônio líquido. Para você abrir um grupo, você tem que ter um lastro de patrimônio Sim. líquido, senão você não abre, É isso o aí. Banco Central não permite. Existia até uma parte de classes de administradora, que era classe 1, classe 2, classe 3 e tal, mas isso desapareceu com o tempo. Hoje ninguém mais comenta sobre isso, né? Mas a classe seria o quão forte é a A parte forte líquida, é quão líquido tá no isso, administrador. exatamente. Hoje nós trabalhamos com 30% da nossa capacidade. A Servopa, né? Falando da Servopa. 30% do patrimônio líquido. 30% da capacidade eu posso abrir mais 70% de grupos do que eu já tenho hoje. Isso, dos que eu já tenho ativos. Só que isso não para de crescer, né? A capacidade também não para de crescer, então não tem uma linha. De onde fim que veio a praticamente Servopa? isso, né? Me conta a história de Servopa. Pô, a Servopa, empresa nova, né? Começou em 1955. Ó, mais velho que você. Né? Mais velho que o Luiz. Mais velho que eu. Finalmente alguém mais velho que o Luiz aqui. A Servopa começou em 1955 com o Rudolf e foi com oficina mecânica e automaticamente veio com concessionárias, né? Volkswagen, que é inclusive nossa referência hoje também, né? E logo em seguida o seu genro, que é o seu Hans, né? Agora falecido, construiu tudo que ele construiu, esse grupo gigante, né? Um grande nome aí no empreendedorismo paranaense. E ambos vieram da Alemanha, né? Os dois são alemães. O nome já diz, né? Rudolf e Hans. Acho que agora... Eu tenho. Mudou agora. E... Quer atender? Não? Não é o mesmo, não. Se precisar atender. Se for urgente, atende, Flavinho. Não tem problema. Não, eu vou tirar... Já tinha tirado o volume, cara? Acho que no toque ele vai E ter. Victor, ele continua do Sim, ponto sim, ali, sim. daí já faz o... Como que silencia? Isso daqui é... gestor. Eu sei como que é, daqui. Android, né? Eu tenho Android. Eu tenho Android. Eu silenciei esse troço aí, ele fica com som ainda. Dá pra pôr modo offline? Não. Não, eu vou deixar receber só Só vibra. Só pra não tocar. Só vou deixar pra não tocar mesmo. Isso aqui não para, cara. O dia inteiro. É o dia inteiro. É mesmo? O dia inteiro isso aqui. Imagina, mas tá com quantas Esse não tem fim. gestão? Quantas pessoas tá com gestão? Cara, 5 supervisores e 250 parceiros. Tem como. Nossa senhora. Só É eu bom que tenho toque 8. mais, né? Só eu tô Tem com negócio. 80. Olha aí, 72, né? 72 Os que estão mais entrando os agora, novos. os novos estão entrando. é muita coisa. Coisa pra caramba. Mas podia só falando de Vai lá, mãe, vamos né? lá. Então, o grupo Servopa, ele começou com o seu Rudolf, né, e o seu Hans aí em seguida, com as concessionárias em 1955. Na década de 60, entendendo a necessidade de crédito, né, naquela vasto mercado que era existente na época, não sei, não estava vivo, né, mas a gente só viu um pouquinho da história. Mas eles vieram, então, com a necessidade de crédito, né? Linha de crédito, já tinha o modelo de concessionária começando, e a linha de crédito era algo muito difícil, né? E aí eles vieram com um consórcio, e o consórcio naquela ocasião somente para suprir uma necessidade de vender o carro, né? Então, 1966 veio o consórcio, agregando o grupo, né? E hoje estamos aí, 57 anos de história no consórcio, o grupo sólido, grupo antigo, né, com várias empresas dentro do grupo, né? São 45 concessionárias hoje. Eu perco um pouco a conta porque talvez tenha mais uma, duas que esteja abrindo aí, então... Abriu agora a BioID, né? Abriu a BioID agora, né? Exatamente. Primeira concessionária dentro do grupo de carros elétricos, com um projeto aí com certeza de vir outras em breve. E tá aí, um grupo muito sólido, né? Um grupo aqui, nasceu aqui no Paraná, né? Pô, que legal. Mais uma grande empresa paranaense. Tinha que pedir, só fazer um parênteses, tinha que pedir para a BioID, foi a BioID que distribuiu o dinheiro, Rick?
Foi a Huawei. Huawei. Não, senão eu já pedi BioID, já disse quando Pediu o quê? BioID. Pediu o quê? Teve a Huawei, que é do celular, né? Distribuiu 15 Ah, bilhões tá. de dólares, Rick. Que delícia. Entre os funcionários, deu quase 500 mil reais Nossa. pra cada um. Entre Só tinha que ter um funcionários. ano. Aham. Legal, né? Eu tenho, hein? Perderam os funcionários aí, talvez, né? Os caras pegam o dinheiro e vão embora. Loucura, cara. Caraca. Mas falando tem administradora mais antiga que a Servop ou não? Será que Puxa tem? vida. A Roda Bens, Cara, eu vou te talvez, falar assim, ó. que ela é uma das o- primeiras o- que o- uma das existe ainda, né? primeiras. O consórcio nasceu em 63, Exatamente. o sistema. O sistema... O sistema sistema consórcio. consórcio. Foi em Brasília. E a Servop... Nasceu em Brasília. e a Servop 66. Então foi junto, né, cara? Foi Ah, foi junto, Foi né? junto. funcionários do Banco do Banco do Brasil. que formataram a ideia do consórcio. Caraca. Mas eu Então, fiquei a com- tendência era... Não, Eles não queriam sei. comprar Fusca. Eu acho que a Aham. Rodo E Bens é não muito tinha parecido, cara. não tinha o CD. Talvez seja mais antiga ainda. a Aí entidade. eles pensaram, puxa vida, como que eu posso? Eu tenho uma parte do dinheiro. Quando se uniram 10 funcionários, amigos ali, ó, eu dou tanto, juntou. Temos dinheiro para comprar o Fusca. E agora? De quem que é o Fusca? Aí vamos fazer um sorteio. Não foi em Brasília? Achei que tinha sido em Brasília. Por causa da construção de Brasília, eles começaram a fazer consórcio para comprar o carro lá. Ah, mas foi os funcionários do Banco do Funcionário do Brasil, Brasil. para a compra do Fusca, porque não tinha linha de crédito. Foi daí que veio a ideia, surgiu a ideia, né? De quem que é o... isso em 63. Na década, a gente comenta na década de 60, né? E a Servopa... 66. Ó, você tá errado, hein? Você tá certo, hein? Ó, o Google, o que a gente não sabe, o Google sabe, né, velho? O que que é? Em 1961, mas aí foi é que tava começando, né? Não existia. É década de 60. Em Brasília, tô são funcionários do correto. Banco do Brasil. Você tá certo, você tá certo. Ele foi em Brasília, né? Foi em Brasília Foi, mesmo, cara. foi bem Isso no rápido, Brasil. né? Pra, tipo, surgir o consórcio e já lançar, tipo, jogar em mercado. Tem até o vamos dizer nome dos dois tipo, aqui lançar iniciais, num banco e já começar, tipo, administradora, poder montar um grupo, criar, tipo, imagine vamos dizer, em 3 anos. Que você via o seguinte, o que aconteceu? Se você começar a ver a história de administradoras, é bacana também né, isso, né? É da onde veio a administradora, né? De da onde é a necessidade. Então, a Servopa montou de uma necessidade de venda de produto Volkswagen, tá? Eu trabalhei, como eu disse, trabalhei um tempo pela Araucária. A Araucária veio de uma necessidade de venda de produtos concessionários Ford. A Ford tinha uma administradora de consórcio, que era o Consórcio Nacional Ford, e existia um número X de vendas por administradora, tinha mais isso, que era um número X de vendas. Você só pode vender tanto. Aí, com todos os concessionários abertos, todo mundo vendendo, explodiu. Aí chegava, na época, o órgão que fazia a legislação chegou, ó, você não pode mais vender. Como assim não posso mais vender? Tenho demanda, tenho procura e não posso vender. O que eu vou fazer? A ideia das fábricas. Eu vou passar concessionárias que os concessionários abram a sua administradora. Aí alguns concessionários se uniram e montaram a administradora, o concessionário assumiu sozinho e montou a administradora para ter mais cotas disponíveis para venda dentro do mercado. Porque aquilo acabava sendo um número limitado. Então teve também na história das administradoras isso, né? A gente vê que muitas Daí delas... que muitas cresceram, que tiveram que ser criadas dessa forma também. A gente vê que muitas delas foram em função da venda de De carro. necessidade de crédito para comprar um carro, um caminhão, alguma coisa assim. A própria Rodobens é a mesma história, né? Segue a mesma linha também. Foi na mesma linha. É a mesma E foi linha. nesse período também já entrou nos próprios bancos, o produto consórcio? No banco, a questão dos bancos entrarem no consórcio já veio próximo ao ano 2000, que os bancos então começaram a vislumbrar a parte antes bem era só depois, administradora Era independente. só administradoras. Era só administradora É que independente. compete com o produto, né? Sim, Imagine se a taxa de juros cai bastante. Com o consórcio, ele fica menos atrativo, né? exatamente. Mas é exatamente. Lembra quando a taxa de juros chegou a 2%? E é interessante até, vocês vão me corrigir se estiver errado. Aumentou a venda de consórcio em vez de cair. Com a taxa de juros baixa. Ela nunca cai, o consórcio, né? A taxa de juros, ela vai ter uma especulação do mercado, um momento, né? Mas as estatísticas, os números mostram isso, né? E eu tive taxa de juros baixa no período de meu tempo trabalhando com consórcio aí.
com taxa baixa, taxa alta, e a venda sempre manteve em pé, né? Nunca tivemos queda, sempre crescimento. Interessante, né? Pensando assim sobre consórcio, eu já tive amigo que falou, pô, o gerente tava me enchendo o saco, fechou um consórcio. Tem isso, né? Pô, ele me embutiu um consórcio lá. Ah, fiz um consórcio para ajudar e assim por diante. Então, há uma mística assim sobre o consórcio que ele é ruim. E por quê? Porque provavelmente a pessoa não tem entendido o produto, ou vai ter que esperar, pode ser a última. E se ela for a última, talvez não seja tão vantajoso, porque ela vai pagar a taxa de administração. Mas se considerar que ela conseguiu guardar, sempre corrigindo o capital dela com a inflação, algo que ninguém faz. Eu pergunto se você corrige todos os anos o que você guarda? Ninguém corrige. Ninguém. Perfeito, Esqueça perfeito. isso. Não faz. Até quando Excelente você, análise, esse é o ponto. quando você vai criar, assim, vai provisionar, você vai fazer um estudo para a pessoa, você coloca um valor fixo de R$1.000, um exemplo, e você provisiona isso por 20 anos. Mas esses 1.000 não vem corrigido. Não. Você tem que fazer essa correção, às vezes, manual para conseguir dar um estudo completo. Isso, perfeito. Pensando nisso, às vezes a pessoa, principalmente no mercado de investimento, elas têm um preconceito enorme com consórcio. Consórcio é bom ou não, e por que é bom? Qual que é a visão que vocês têm disso, sabe? Por mais que vocês... É difícil perguntar para vocês porque vocês vivem consórcio. Mas eu queria entender o porquê que é interessante, porquê que a pessoa vai comprar, sai de casa, hoje eu quero comprar um consórcio. Vindo da sua linha, Paulo, até aproveitando a mesma linha que você pegou, né? Eu posso simplesmente, durante 100 meses, guardar um real, e no final de 100 meses eu vou ter R$100, né? Só que no consórcio ele te possibilita você ter os R$100 a partir do primeiro mês, né? E isso você não vai ter nunca essa possibilidade de guardando R$1 por mês durante 100 meses, né? Então o consórcio ele vem com essa grande vantagem já. Além do conceito, planejamento, poupança, né? Você guardar o dinheiro. E o dinheiro ele nunca fica congelado, ele sempre fica corrigido, né? Então o consórcio, se eu sou o primeiro, é claro que maravilhoso, mas se eu sou o último, eu também não perco dinheiro, né? Eu guardei dinheiro. E foi corrigido. Corrigido. E a gente vem de uma isso. cultura que o brasileiro não guarda dinheiro, né? Então o consórcio ainda ajuda muito. Põe um boleto nas costas. Para quem? Pagar, guardar. A gente até brinca, né? O consórcio é o único boleto que você paga para você mesmo. Todo boleto você paga e não tem volta. O consórcio é o boleto com volta, né? Esse é o seu boleto. E tu acha que tem diferenciação de consórcio, tipos de consórcio? Então, vamos lá. Eu já vi muita gente falando que tu contempla rapidamente o consórcio. Tem chance de contemplar ou não? A gente sabe disso, né, através de lance. Mas há uma diferenciação no tipo de consórcio que a pessoa vai ter que adquirir, e daí sim entra um profissional indicando, pô, vai por essa linha, vai por essa, preciso construir, né? Compra um consórcio, acha que vai conseguir rapidamente, precisa construir rápido, sabe? Como que vocês veem essa diferenciação? Tem essa diferenciação? É possível? Como que é o papel do profissional na ponta, sabe? Ele tem um papel especial ali para conseguir dar uma melhor venda ou não? Sem dúvida, essa é a grande necessidade do profissional de consórcio, né? Eu falo que o profissional de consórcio, ele tá para fazer a consultoria e levar a solução para o cliente, né? Então, hoje o consórcio tem bastante vertentes ali, bastante possibilidades, né? E para eu direcionar o meu cliente, eu vou ter que entender a necessidade dele. Qual que é o objetivo dele, né? E dentro disso, eu levo a solução para esse cliente, né? Então, um consumidor, né? Sem o conhecimento um pouco mais amplo do sistema de consórcio mercado, ele não vai conseguir ter esse discernimento, né? E aí que se faz a necessidade aí de um consultor, um especialista que possa dar essa direção, né? Uma direção, um acompanhamento, até mesmo o tempo de contemplação, né? Dentro de um conceito que o consórcio pode ser por sorteio, mas também tem as opções de lance, né? Então, com essa consultoria, esse acompanhamento, a gente potencializa muito mais até o tempo de contemplação desse cliente, né? Pensando no cliente que precisa contemplar rápido, ele pega grupo novo ou grupo em andamento? É um estudo, né? Vai depender do percentual que vai estar contemplando
aquele grupo, a gente faz uma estatística, a gente consegue ter números. O consultor vai fazer essa análise, né? Uhum. E essa informação que o consultor tem e conhecimento que o cliente não vai ter, né? Jamais vai existir uma garantia de tempo, né? Mas a gente consegue ter uma expectativa, né? Uma expectativa, sim, através da estatística. E aí é dessa forma que o consultor, o especialista, vai trabalhar com o cliente. Eu já vi consultor falando que o valor que tu paga, tu recebe no final. Na verdade, não é, né? Porque vai descontar algumas taxas, algo assim. Tem isso mesmo ou não? Como que funciona? Não sei se usa por administradora. Mas no sistema no caso de cancelamento. A pessoa comprou, pagou 15 parcelas. Na 15ª perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa. Daí tem a possibilidade de ela voltar, né, e retomar isso. Mas vamos supor que ela não retome. Leva essas 15 parcelas para receber lá no final ou na contemplação da pedra dela, ali, né, de cancelamento. Ela recebe, tem um valor que vai descontar. Como que funciona isso? Na realidade, depende do seguinte: todo contrato existe uma regra para contratação e até o final o recebimento do bem e uma regra de quebra de contrato. Uhum. Tá? Vamos lá, numa quebra de contrato, de qualquer forma, existe uma penalidade que a pessoa vai ter que pagar. E o que aconteceu? Fez o pagamento até ali. Se eu vou fazer vou ver a quebra do contrato, desconto a penalidade dela, vou ver o que sobrou para o cliente, do valor que ele investiu. Se houve sobra, esse cliente vai começar a participar de um sorteio hoje, né? Antes era só no final do grupo que acontecia isso. Então, se o cliente contratasse 10 anos, dali 10 anos ele iria ver quanto que ele teria corrigido. Hoje, com a lei, por isso que a lei mudou e melhorou bastante também, né? Uhum. Hoje, na lei, o cliente cancelou, o cliente começa a participar do sorteio dos excluídos. Aí, se houver saldo e se ele for contemplado no sorteio dos excluídos, eu vou fazer o cálculo de diminuição das penalidades e a sobra do valor que vai vindo corrigido, que não vai ficar sendo aplicado aquele valor, é devolvido para o consorciado. Então tem uma diferença no final. Tem Uma diferença. Mas depende muito do prazo que ele fez. Por exemplo, se vamos supor que eu fiz um prazo de 240 meses e paguei 15. Essas 15 parcelas vão desaparecer em detrimento das 240. Praticamente vai sobrar praticamente nada para o cliente. Vai cobrir taxa de administração. Vai cobrir taxa de administração e a penalidade que você tem que imaginar o seguinte, né, Paulo? O porquê que existe esse tipo de penalidade? Que a administradora vai tentar de todas as formas fazer a recuperação do crédito ali do cliente. E se eu vendi para um cliente, eu quero que o cliente fique satisfeito na contemplação, que ele realize realmente o desejo dele, né? Não é momento nenhum que pare. Então eu vou tentar fazer, vamos fazer uma diluição, vamos dar um tempo para você... Aumenta um pouquinho a parcela, diminui esses meses para você conseguir dar sequência. Eu tento de todas as formas fazer a reativação dessa cota, né? Para o cliente dar sequência no sonho dele. Se não houve isso aqui, eu vou ter que fazer a recomposição do grupo, porque o grupo faz parte, como lá atrás, como eu comentei, que o pessoal do Banco do Brasil se uniu para comprar um bem. A ideia principal do consórcio é essa. É a soma de todas as entradas de parcelas dos consorciados que vai me dar suporte financeiro de eu contemplar. Aí, se um cliente desse falhou, eu vou deixar de arrecadar aquilo que eu estava com a expectativa de arrecadação. Então, eu vou ter que fazer o quê? A recomposição desse grupo. Eu vou ter que recolocar essa venda no mercado. E quem paga por isso? Então, se eu pensar que sempre a administradora vai ter que pagar para alguém vender através de comissão, da onde que eu vou tirar? Daqui a pouco a administradora está tendo só prejuízo. Tá? Uhum. Então, da onde sai? Sai da penalidade, da cláusula penal do cancelamento. Tá? Para mim poder manter a recuperação da... Como investidor, tá? Ele não é um investimento, mas ele é comparável com o investimento, né? Tem possibilidade da pessoa ganhar dinheiro. Como que ela ganha dinheiro e por que é bom? Então, vamos lá, um grande investidor tem potencial de pagamento para fazer um grupo de cotas, algo assim, né? Como que ele ganha dinheiro dessa forma? E também a pessoa que compra, e daí para adquirir um bem mesmo, mas
tem a possibilidade de talvez adquirir contemplação na primeira, segunda, terceira, quinta parcela, de talvez vender e ter um ágio em cima. Por que que é bom isso, sabe? O que que acaba sendo benéfico e qual que é o percentual que ela pode ganhar, como que funciona isso? Tá, então vamos usar com alguns exemplos para até ficar fácil de cálculos até, tá? Vamos falar de um crédito de 100 mil reais. Tá? Você comprando hoje um crédito de 100 mil reais de imóvel, por exemplo, a gente sabe que com 100 mil reais você consegue só reformar. Hoje não consegue comprar no máximo um terreno e ir longe ainda. Fazer a minha água, né? Alguma coisa nesse, ou uma pequena reforma, alguma coisa assim, tá? Mas vamos falar só para ficar número redondo, 100 mil. Hoje no mercado nós temos dentro da empresa a possibilidade da pessoa adquirir um crédito de 100 mil, pagando parcelas de 50% do valor do crédito, ou seja, vai pagar tudo sobre 50 mil, até ser contemplado. Então é a famosa meia parcela. Então vai pagando um crédito de 50 mil até a contemplação, com a possibilidade na contemplação do cliente pegar os 100 mil, que daí eu vou dobrar o valor da parcela. Para o investidor, e é o que tem bastante investidores hoje entrando no mercado e comprando dessa forma, eles pensam o seguinte: eu pago pouco no investimento e se eu contemplar, eu vou vender essa carta. E se eu contemplar pelo sorteio, é o supra-sumo dos sonhos, né? Eu paguei uma parcela do 261, contemplei um crédito de 100 mil, eu coloco à disposição para venda de mercado. Hoje, quase que tem uma fila de espera para pessoas querendo comprar cartas nesses valores, porque o mercado financeiro está bem aquecido. E eles vão você consegue comercializar em torno de 20% a 30% do valor do crédito numa negociação dessa. Então o cliente pagou a parcela de R$261, contemplou um crédito de 100 mil e consegue vender esse crédito por 20 a 30 mil reais. Então ele vai receber 30 mil reais e pagou 261. Porque quem vai pagar a segunda parcela atualizada de 500 e pouquinho vai ser o novo comprador. Quase ganhando na quina, né? É isso aí. Com certeza. É isso aí. Mas só que eu digo assim, isso seria para quem? Um vai ser contemplado todo mês. Então, todo mês vai ter um que vai ser contemplado. Aí o investidor pensa o seguinte: poxa vida, eu vou começar a comprar 10 cotas, vou comprar 1 milhão. Quanto que eu vou ter que pagar? Vou ter que pagar R$2.600 de investimento todo mês, pagando a meia parcela. Quando contemplar? Ou se eu começar a vender, se eu pensar 30 mil a cada 100 mil, aí na pior das hipóteses, no primeiro ano é bom? É. Você começa 261 vezes 12. Quanto que você investiu? Vendi por 30. Tive ganho de capital ainda. No segundo ano, paguei mais tanto. A soma, vendi por quanto? Vou manter os 30. Então, se você for calculando até o sexto mês, sexto ano, você sendo contemplado, ainda você tem ganho em cima da venda da carta com ágio. Após esse período, eu vou perder dinheiro? Não. Eu compro uma sala comercial, compro um imóvel, faço esse imóvel se pagar, e daí eu tenho que fazer um outro cálculo. Quanto foi que eu investi até eu comprar o meu imóvel que está se pagando? Então, eu aumentei meu patrimônio com investimento. Então, você tem ganho nessa parte. E se eu for aquele cara azarado, que foi até o último, né? Se eu somar todas as parcelas que eu efetivamente paguei em relação ao crédito com as atualizações que teve, eu tive ganho de capital. Sim. Então, eu não tenho perda em nenhum momento. Tá? Uma dúvida, assim, o que ocorre bastante é que, e muitos clientes acabam perguntando o seguinte: em alguns grupos há lance de quitação. Qual que é a lógica disso? O que faz um cara imobilizar capital para retirar o bem? E como que funciona isso na prática no grupo, né? Por que acontece isso? Geralmente é assim, o que acontece? O cliente pode dar lance, que o lance é livre, né? Você pode ofertar lance desde o mínimo é 10%, tá? Até a totalidade dos 100%. Então tem clientes que fazem o seguinte: eu já estou pagando o consórcio há um bom tempo. Quem dá lance de contemplação, de quitação, geralmente são pessoas que estão com o bem já bem pago, bem adiantado em parcelas e ainda não foram contemplados. Aí eles querem fazer o seguinte: eu quero contemplar do lance de quitação para mim pegar o valor integral.
do valor, desde que eu pague a quitação. E alguns até pedem para diminuir do próprio crédito, tá? Aí tem que ver de acordo com os grupos qual o percentual que você pode descontar da carta. A diferença você vai ter que pagar do bolso. Seria um embutido, um exemplo. Seria embutido. O máximo do embutido eu consigo fazer com quitação da própria carta. Um exemplo na prática, assim, uma cota de 100 mil, ele pagou 50. Tá. Para ele dar o lance, o cálculo é em cima do valor da cota mais taxa de administração. Certo? Isso, perfeito. Tem que calcular a taxa. E o COI? Vamos calcular que é 20 anos, 24% da taxa, 22%? Depende do prazo, Depende do né? prazo. Depende do prazo. Coloca 20, 10. 20, vamos calcular sobre 20. Então, o valor do cálculo, então ele faltaria para quitar 70 mil reais. Ele dá um lance de 70 mil reais. Só que dos 70 mil reais, ele pode descontar 30 mil reais, seria 30% do lance embutido. Então, ele não vai precisar pagar os 70, ele vai pagar os 40. Isso. E daí da carta vai sobrar para ele 70 mil reais. E daí ele desmobiliza aquilo que ele pagou. Isso. A lógica é essa, desmobilizar aquilo que ele pagou. Isso. Normalmente o lance de quitação ele vem no encerramento do plano. No encerramento do plano, não. Geralmente não. Na segunda metade avançado já, né? Isso. Dificilmente não faz nem sentido um cliente contratar o consórcio e dar um lance de quitação, né? Já Aí não contrata o consórcio. Voltamos para a consultoria, né, Paulo? Então, já estamos vendo Por essa isso, parada, né? por isso que é importante um consultor. né? Entender Alguém que saiba te dar uma orientação, né? Não precisa nem muito, né? Sabendo fazer conta, você já não faria essa operação. Para um cliente que vai dar lance, por exemplo, poderia nunca entrar num grupo desse, né? Em andamento. Que a gente fala que é a venda com furo, né? Na realidade, o que acontece hoje no mercado, como você hoje, para pegar um capital hoje no mercado financeiro, você vai num banco, o banco faz o quê? Ele vai tentar também chegar a uma solução para o cliente, vai falar, ó, te disponibilizo 500 mil, mas você sai devedor X. Ok? Bem mais que o consórcio. Sim. O consórcio, o custo dessa operação é muito menor, porque é só a taxa de administração dividida no número dos meses. Então acaba saindo mais em conta. Qual o diferencial de eu pegar um financiamento? O financiamento você paga mais, mas você vai ter o capital basicamente imediato. Não é de imediato, mas é antecipado. E no consórcio você vai ter que aguardar ser contemplado. Que nem às vezes alguns clientes me perguntam, Luiz, mas é possível eu pagar as parcelas e quando eu antecipei parcelas e quero meu dinheiro, que agora eu não tenho mais o que pagar, já paguei tudo. Se ele não for contemplado por sorteio, ele vai ter que aguardar ser contemplado por sorteio. Mas no caso do grupo com furo, a pessoa, vamos supor que passou metade já, fala 10 anos, passou 120 meses, um grupo longo. Ele entrou, falta 120 meses, ele entra pagando parcela de furo, certo ou errado? Como se fosse a parcela do grupo novo. Depende da operação. Tem possibilidade. Tem possibilidade. Quando a gente pensa, isso aí, cada administradora vai ter uma variação também, tá? Isso aqui é relação administradora, cada um tem o seu modelo de negócio. Os nossos grupos hoje, né, falando do nosso produto hoje, Servopa, a gente trabalha com um produto que, de acordo com o prazo, eu tenho uma taxa diferente também, né? Isso. Então, qual que é a vantagem do cliente entrar nesse grupo? O grupo estava em 240 meses, agora eu estou em 120 meses. Eu vou pagar metade da taxa, né? Não são todas as administradoras que trabalham com esse modelo, com esse formato. Né? Né? Paga metade. Daí. Não é todo, não são todas, trabalhamos mas os nossos grupos são proporcionais, né? Se eu contrato em 240 meses, é uma taxa. Se eu contrato em 210, em 180, 150, 120... É proporcional Então é ao número proporcional ao prazo, né? Então, qual que é a grande vantagem? E às vezes a pessoa ela busca pagar em prazo mais curto exatamente para ter uma taxa de administração mais baixa também, né? Mas Pra aumenta a esse chance de custo. contemplação daí. Automaticamente, né? Porque tem menos gente, Já- já foi contemplado. Eu já tenho menos sim, participantes sim, do sim, grupo, sim. né? Vamos dizer 50%. A O metade do meu lance grupo também diminui também, né? Tá, Parte de porcentagem e de eu- lance. tem uma tendência, Tem né? uma tendência. E a tendência daí é lance de contemplação, né? E eu E consigo. daí já passou a eu segunda tenho- metade, né? Sim. A O tendência. mais interessante do grupo em andamento, eu tenho o histórico das últimas contemplações. Eu consigo ver dos últimos 6 meses, do último ano, como é que foram as variações de quanto saiu o lance. Eu consigo prestar uma consultoria para o cliente com mais dados. Como o próprio Flávio, nós não conseguimos afirmar, vai ser contemplado tal dia. Não, isso aí não existe. Sim. Mas eu tenho uma probabilidade, olha,
saiu no mês passado com 30%, no outro mês saiu com 32%, no outro mês caiu para 29%, no outro mês foi para 35%. Eu sei que está tendo essa variação. O senhor quer trabalhar nessa média de lance? A probabilidade de sair é grande, mas não... E qual que é a regra para se iniciar a parte de contemplação a partir de lances? Tipo assim, foi criado um grupo esse mês, grupo novo, um cliente adquiriu, eu adquiri uma carta, e a partir de que tempo começa a ser Já liberado? imediato já No próximo posso... mês já posso dar um lance já. Na próxima assembleia eu já posso ofertar o lance. Posso dar um lance tipo de 10%, por exemplo, um lance livre, por É isso exemplo. aí. O interessante, né, que acontece, que às vezes até a dúvida de alguns clientes, né, de falar assim, puxa vida, mas esse lance eu tenho que disponibilizar do bolso e dar? Não. É só intenção. Eu tenho a intenção de dar 10%. Eu tenho a intenção de dar contemplado, 20%. ele paga. Se eu Isso contemplar, aí. eu vou ter ainda A opção de não 48 pegar. horas para pensar, vou pagar ou não vou pagar. Mas toma o pênalti. Não tem pênalti. Não tem pênalti. não tem Cada administrador tem sua regra, né? Isso é, Voltamos pro... E é um Nossa, boleto? você É um vota. boleto que manda ou como que é? O cliente vai receber lá, pô, parabéns, o senhor foi contemplado pela oferta de lance que deu na Assembleia. Aí a pessoa vai responder, ó, tem interesse, não tem interesse? Se tem interesse, eu mando o boleto, ele faz o Vai pagar no cartão de da crédito, tá? sequência, Ganha milhas. entendeu? Dá pra pagar no cartão? Não dá. O cartão de crédito é só a primeira parcela, na aquisição. Na aquisição você consegue pagar a primeira parcela com o cartão de E o crédito. débito não pode ser no cartão depois. Não, débito Débito tem que ser automático. Débito automático. Dá É, pra automático. tirar. Enquanto vem. É. Bom, se fosse, né? Seria, Né? Seria interessante. mas seria muito bom, né? Até bom demais aí. De repente não tem as 3 milhas lá. Perde É no uma dois, possibilidade de ganho, de lucro. perde lá no 23 milhas. Só complementar, só para encerrar o assunto, acho que tá dando até nosso tempo, mas tá muito bom o papo, hein? A questão ali da contemplação. Tem um jeitinho mágico, aquele cara que fala assim, vai contemplar, não vai. Tem muito isso no mercado, né? Esse cara, ele é o picareta ou ele tem uma bola de cristal, ele tem alguma coisa diferente para fazer? Assim, existe alguma coisa diferente isso? Eu volto a citar o consórcio. A base do consórcio é sorteio. Aham. O nome já diz. O que é sorteio? Fala as Sorte. modalidades de contemplação. É sorteio e lance. Sorteio lá. Sorteio e lance. Sorteio e lance. A única forma de contemplação pelo sistema de consórcio é sorteio e lance. Não existe outra, tá, Paulo? Não existe outra. Existe aí, quando a gente fala em lance, existe também dentro de algumas administradoras modalidades distintas de lance, né? O mais comum, lance livre, né? Esse é o mais O comum. lance livre é eu dar o valor que Você é livre, dá o que você quiser. Percentual que quiser, o valor que quiser. Bastante comum também, dentro das administradoras, é um lance fixo, né? Você estipula um percentual, 20%, 30%, né? Que aí fica fixo naquele valor, todo mundo empata, e quem ofertou aquele lance volta para o desempate a critério Através de sorteio. através de sorteio, né? Mas é feito um novo sorteio? Não, Como que é do próprio... Pode ter uma variação entre administradoras também, tá? Mas Algumas usavam a parte de um sorteio extra. em via de regra, hoje o mercado, a maioria também adota resultado de Loteria Federal, né? Então a gente pega a primeira pedra base que a gente chama, né? Chave, né? E aí a gente vai chamar Tá, por exemplo, com base eu nela. adquiri uma carta e meu grupo, uma carta e o número dela é 700, um exemplo. Perfeito. Como que eu sei como funciona a regra de sorteio, por exemplo? Entendeu? Tipo, a minha pergunta, tipo, como vou saber se você é contemplado ou não? A gente Eu vai tenho que fazer acertar o número a 700. extração da Loteria Federal. A gente vai Loteria pegar Federal. o número do primeiro prêmio e o número 700 tem que estar dentro daquele número do primeiro prêmio ali da Loteria Federal. Então, a Loteria Federal não vai sortear, tipo, o número exato, tipo, 700 em si. Ele sorteia Eu vou formar ali, né? Vamos supor assim, que ela formou uma milhar que ela vai uma passar. milhar. Sempre o resultado da Loteria Federal é uma milhar. Aí dessa milhar nós vamos ver, o 700 está dentro dessa milhar? Se tiver, é o contemplado. Se não tiver, eu venho buscando. Entendi. Eu Então, venho na parte deslocando. Aí eu vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quinto. Até o quinto prêmio eu vou buscando. Seja isso que eu posso, por exemplo, eu vou fazer as verificações. O cliente está em dia? Pagou em dia? O cliente já foi contemplado? Essas questões que eu tenho que ver. A cota foi vendida?
Eu tenho que fazer essa verificação, né? E o sistema faz... Hoje tudo é automático, né? Você insere o resultado da loteria e ele já busca. O né? importante desse ponto, né, Fernando, também, o que acontece? Cada administradora trabalha com uma regra. Trabalha com uma Isso não é regra, tá? Isso não é regra. Cada administradora trabalha com um conceito. Então, esse ponto até é difícil a gente abordar aqui, é uma situação que o contrato de adesão ao consórcio de cada administradora vai ter lá o modelo explicando como que funciona. E a É bem transparente para o consorciado ter essa pro informação. lado do lance fixo, no caso, vai perante a proximidade Do sorteio. do sorteio. Do sorteio. do sorteio. Entendi. Legal. Gente, eu acho que é isso. No finalzinho eu sempre faço uma brincadeira, que é um ping-pong, assim, um bate-volta. E não é combinado, gente. Ó, não é combinado. Conversando, eles não sabem. Não tô sabendo nada. aqui. Pega no susto, eu quero ver. Na última aqui nós estávamos É gravando bom de jogar ping-pong, cara. Eu não sei se ping-pong é isso mesmo. e o pessoal às vezes fica em cima do muro, não pode ficar em cima do muro, tem que falar, Pode se se esconder pega. embaixo da mesa? Mas vocês estão no grupo Serval, mas a maioria das funcionárias é Volkswagen, né? Não, Não. Não? não é. Hoje Hoje é multimarcas, né? Hoje são 45 concessionárias. Repito, pode estar 47 hoje, 48, 50. Mas tá próximo disso. Próximo disso. É Volkswagen, espero que eu não esqueça nenhuma agora. Ó. Volkswagen, Honda, Hyundai, BYD, Audi, né? Audi, Peugeot, Volvo. Citroën. Volvo Citroën junto, né? No Rio Grande do Sul. Harley Davidson, Ducati e Triumph. Motos de De alta Tá Alta- fazendo consórcio, alta comprar uma performance, Harley, né? comprar BYD, então. alta performance. Hã? Tá com fazer o consórcio, comprar uma Harley, comprar o É isso aí. BYD. E Pode construir comer sua o crédito, casa, inclusive, hein? construir sua casa. Comprar sua casa. Possibilidades. Tem N possibilidades. Falando sobre carro, ping-pong sobre carro, tem que escolher uma marca, tá? Tem que escolher uma marca. Volks ou Fiat? Volks, toda a Volks, vida. Toda a vida. Alemã, né? Segurança. Eu vou falar do meu avô gosta de 147, cara. Tem um- Fiat eu tive um na vida. Qual? E não vai ter o segundo. Qual foi? Tive um em 90 e... Nem lembro. Eu te falar, cara, fui iludido agora é tarde, né? Exatamente. Tive um e não vai ter o segundo. Agora vai lançar o 148, que tem mais um defeito, né? Descobriram. Cara, tem muita piada dele. Tem muita Mas o piada. carro é bom, tô brincando, gente, tô brincando. Volks ou Audi? Audi, né? Olha, ó, você pensou, hein? Não, eu vou de Audi. Porque Vou é de Audi. parecido, né? Não, mas eu vou de Audi Elite, né? Aí você elitizou o Mas negócio. porque, ó, Continua alemão. mas E continua mas alemão. entendeu o que eu disse? Porque muda o valor de Hoje o meu carro é manutenção, Volks. seguro. Hoje o meu carro é Volks, inclusive, né? Mas eu iria de Audi. Audi ou BM? Pegou, hein? A vida Cara, eu vou manter a Audi, cara. Isso aí dá discussão, né? da discussão. Mas eu Mas a teria... maior discussão. Mas eu teria frouxo uma BM. Sem dúvida. Pouco bobo, né? Os carros são, hoje, se você fizer uma análise fria, né? A diferença de carros são poucas. Você vai começar a ver mais acabamento, performance. É gosto, luxo, carro é gosto. gosto. É gosto e bolso. Mas eu acho que é mais do encanto, né? Se Mas chegar sem e gostar dúvida. do carro. né? É isso aí, é isso aí. Parece aquele primeiro amor, você fala, nossa, tem que ser esse. né? Sem dúvida. Parece isso, né? E um bom vendedor, né? E um bom vendedor, diferença, muda faz muito. diferença. Valorizar a nossa profissão aí. Um amigo meu foi conhecer os carros elétricos, né? Eu estava, inclusive, antes um pouquinho de vir para cá. Aham. Ele, Luiz, estou aqui na BYD, você pode vir aqui para me dar uma atenção? Eu falei, tá, só atravessar a rua, né? Já estou indo. Aí eu cheguei para ele e falei, tá, qual que é o teu gosto? Cara, eu tenho um Honda Civic Sport, tal, deu todo, mostrou o carro dele e tal, falou assim, e agora me encantei com esse BYD. Né? O sedã do BYD? O sedã da O sedã. BYD. Ai, né? Então tem o RAM, que é 517 cavalos, mas com 70 Quilogramas torque. de torque. E tem o seu, que é o novo. Cial. Cial. né? Cial. Esse que é o. Esse é o de entrada, né? Não, o Cial é um Esse canhão, é um velho. modelo Sério? esportivo. Ah, Tá. eu lembrei dele. 0 a 100 em 3.8 3.6, né? segundos. Eu acho. Uma coisa assim. Na ficha técnica é 3.8. No YouTube, num teste lá, Vai menos. 3.6 segundos, né? Tração nas 4.
sendo um carro elétrico. E ele, gostou de qual? 530 cavalos esse carro. Só que o torque daí fica em 45, acho que. Ele gostou de qual? Ele foi fazer o test drive no esportivo. No esportivo, que ele praticamente anda próximo à Ferrari ou mais que a Ferrari. Uau. Mas falta três. Ele é uma nave. BMW ou Mercedes? Esse é difícil. Eu vou de Eu vou Mercedes. de Mercedes. Cara, Cara, a Mercedes fala que é carro de tiozão. Mas foi... não. eu acho que eu já sou tiozão, então vamos de Mercedes. Eu já sou tiozão, quarentinha, né? Eu queria Quarentinha. uma AMG assim, tal, bem tiozão. Eu queria, mano. Todo mundo Mercedes? Eu vou de Pô, Mercedes. foi unânime aqui. Eu vou. Mas eu E tenho, BM é um eu baita tenho, baita amigo- carro, eu tenho amigo meu Mercedes. que já teve os dois. Ele vai de BM por mercado ali. Faz de mercado. Ah, Por causa do Ah, mercado. revenda. Faz de mercado. É, sim, por causa da revenda. aí é. realmente. Elétrico ou combustão? Bustão, aquele cheirinho. O máximo híbrido, né? Hoje combustão, né? Hoje combustão. Hoje ainda combustão. Talvez daqui a alguns anos. Que na realidade Com mais tem estrutura, que ver vamos o pro elétrico. seguinte, né? As maiores marcas estão dizendo o quê? Que vão a combustão até 2030, 2031. Ah, mas já mudou na Inglaterra, hein? Já estão voltando Menos. atrás, né? É menos. Já? Não, vai menos. Mas o grande problema é o seguinte, é a estrutura ainda, Quem que falou do cheirinho da gasolina? Foi o Fernando? Fernando. Cheirinho da gasolina. Tá barato, né, Fernando? Meu Deus. Esses dias eu indo pro escritório, essa semana, inclusive. Um dia eu passo aquele Audi elétrico da... como é o nome? E-tron? Nossa, coisa parado, linda, e-tron, cara. coisa linda. E beleza. Daí, fim de tarde, só daí do seu escritório, uma Viric. Ali na sinaleira. Cara, aquele negócio parado. Aquele cheiro de gás. Eu falei, eu vou na Viric, cara. Fiquei pensando, pode ir na Viric ainda, velho. Conheci com Eu o ainda cara do vou na Maverick, falei, daí você cara. curte, pô, bomba caramba, não Nossa. para pra olhar. Foi um pouco legal, mas só homem que para pra olhar. Mulher não pode. Pessoal, Eu tô solteiro, mulher viu. cara, mas o do Tô bem Audi, baixo, cara, bem aqui o carro. o do Audi é um carro, hein? Aquele da Audi é um... O carro é maravilhoso. E-tron é maravilhoso. Ei, nós somos mais velhos. SUV ou sedã? SUV, sedã barra hatch, tá? Hoje eu vou de SUV. SUV? Hoje eu vou de SUV. Mas por causa da Mas eu família? tenho um sedã. Mas por causa da família, Eu SUV? tenho um sedã por causa da família. Não, o sedã é maior que o SUV, né? O porta-malas hoje. O que eu tenho, né? Então hoje eu vou de sedã por causa do 3 filhos pra viajar. E tu? Eu vou de hatch, Hatch, tu gosta do mais hatch? esportivo. Eu gosto de sedã. Porque eu tenho 1,70m, eu não sou um total grandão. É bom. Você é grandão, né? Porra. Pegar aquela RAM, né? Nossa. Melhor que isso tem. Não tem um que fica na tua frente, aquelas luzes brancas atrás da traseira do cara. Gente, a última. Consórcio ou financiamento? 1000% consórcio. Ah, isso é muito... Não, ó. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu tenho 40 anos de idade, eu tive meu primeiro carro há 20 anos atrás, exatamente na minha meia vida. Meu primeiro consórcio não era profissional de consórcio. Eu fiz um consórcio com o conceito planejamento, então eu sou testemunha viva, além de tudo. Nunca tive um consórcio na minha vida, um financiamento. Tudo que eu adquiri, todos os meus carros, tudo foi consórcio. Legal. 100%. Que legal, que legal. Gente, Até obrigado hoje. pelo bate-papo. Fernandão. Até a próxima. Obrigado por Até a tudo. Valeu, valeu. Quem quiser, Demais o quem bate-papo. quiser hoje consórcio Servopa, procura vocês. Procura vocês. Agora Prime. Procura o cartão. Manda aqui Procura Prime Reserve. Fazemos o planejamento completo, né? Investimento Toda do a consultoria consórcio. completa. Exatamente. Ei, E o bacana do investimento, eu já até troquei algumas ideias com o Fernando, vocês têm a base na mão. De quem investe já tem a lucratividade com você. Por que não pegar 5%, 10% dessa lucratividade e transformar em consórcio para aumentar o patrimônio? Ou entrar no mercado de cartas contempladas como investimento? Esse aí é o grande finale, né? o O que a grande gente finale. fala. É isso aí. É verdade. É algo que seria bacana para vocês. Redes sociais hoje de vocês e da Servopa tem? Ou tão low profile? Consórcio Servopa. Consórcio Servopa. Consórcio Servopa. Tudo é consórcio Servopa. Nas redes sociais, consórcio Servopa. Consórcio Servopa. Legal. Obrigado mesmo. Obrigadão. Que vocês tenham uma ótima semana. Deus abençoe vocês. Valeu. Gente, obrigado também. Não se esqueçam de se inscrever aqui, apertar o sininho de notificação.
curtir também as nossas mídias sociais. Nos vemos na semana que vem. Bye!